Tá, então bora lá entender o que que são esses bastões de cristais, para que que eles servem, entender um pouco da nossa anatomia, entender quais são os melhores tipos de bastões que você pode estar comprando, utilizando, para que que esses formatos diferentes servem e também, né, entender quais são os principais erros de que quando a gente está começando e como que isso às vezes atrasa muitas liberações e o acesso ao prazer. E daí entender como que eu faço essa massagem, um mini passo a passo, algumas coisas para vocês ficarem atentas. Então, bora lá. O que que são esses bastões de cristais, né? Então, é importante a gente começar aqui que antes mesmo de ele ser algo que desperte todo o seu prazer, antes de mais nada, eles são massageadores intravaginais para liberar, então, as tensões e começar a criar novos caminhos neurais para que o teu cérebro reconheça que a sua vagina existe. A maior parte do seu corpo, como nunca foi tocado com presença e por você, e tem tanta culpa, vergonha, experiências negativas e toda uma sociedade, milhares de anos que te levam a temer em algum nível o prazer, fizeram com que a gente primeiro distorcesse o nosso olhar frente à nossa vulva, vagina, sobre os nossos fluidos, assim como há uma associação muito grande nessa região que armazena grande quantidade de informação do nosso sistema nervoso, que responde se a gente se sente em perigo ou se a gente se sente relaxado, a se contrair ou a fechar. Se contrair, fechar ou abrir e relaxar. E a gente teme muito, não só no nível sexual, mas também muitas vezes quando a gente sai na rua. A roupa que a gente usa, o medo de ser hipersexualizada, o que pode acontecer, muitas vezes também faz com que a gente armazene muita informação nessa região. Além, é claro, dos níveis de estresse, de ansiedade que refletem totalmente na nossa base, assim como no nosso maxilar, de sustentar, segurar e tensionar. Então, a nossa vagina, ela carrega tensões que vão gerar dor na relação, que vão gerar anestesia e essa desconexão. E quando então a gente começa a trazer consciência para essa região do nosso corpo, a gente começa a criar novos estímulos para que o nosso cérebro reconheça a nossa pelvis, a nossa vulva, a nossa vagina e desperte a sensibilidade, desperte então a musculatura, desperte o sistema nervoso, irrigue ainda mais sangue para essa região de uma forma consciente. E que a gente comece a ter uma resposta tanto da mente, do cérebro para a nossa pelvis, ioni, e da nossa ioni, da nossa pelvis de volta para a nossa mente. Tenho certeza aqui que, vou fechar novamente, aqui é mais fácil. Tenho certeza que muitas mulheres, né, pelo menos que eu recebo, muitas falam que às vezes parece que é mais gostoso na mente do que necessariamente no corpo. E isso acontece porque a gente vive muito no mundo da fantasia e a gente tem uma referência, uma expectativa que o seu corpo vai responder como a pessoa com pênis ou a própria pornografia. E o que que acontece é que você vive a sua sexualidade, na grande maioria das pessoas, na sua mente, mas pouco em contato com o corpo de uma forma saudável e que dá tempo dessa excitação, dessa abertura, desse relaxamento, dessa lubrificação e essa sustentação da sua atenção na sua base. E o que que acontece nesse sentido é que você quer, a sua mente, ela é voltada muito pela alcançar resultados de uma forma mais objetiva. E o teu corpo está demorando muito mais tempo. Então, você quer uma rápida dosagem, liberação de dopamina, o que está tudo bem, a gente ama, só que o teu corpo está seguindo um outro ritmo. E como a gente carrega muito no inconsciente, tabus, experiências negativas, crenças, né? E por aí uma série de sensações e emoções que faz a gente temer o prazer, sentir vergonha, culpa, medo do julgamento e patati e patatá, né? Faz com que o quê? A nossa mente inconsciente tente proteger o nosso corpo contra o prazer. E aí fica muito mais difícil sustentar a atenção. Então, é mais difícil alcançar o orgasmo, parece que a gente perde o orgasmo, parece que ali eu não sinto nada, e quando a gente vê, fala assim, está demorando muito, e começa a criar uma série de travas, seja de você com você mesma, porque tem medo que alguém descubra, medo do que pode acontecer, ou então quando está frente a outra pessoa, de que está demorando demais e que vai ser chato para o outro. Mas aqui eu vou te dar um outro adendo, amiga. Por que que pode ser chato para o outro, mas chato para você? Você nunca parou para pensar nisso? Você é merecedora e digna do prazer, e para você também tem que ser bom, e para você também merece vivenciar todo esse potencial. O outro nunca tem mais poder e valor do que você. Isso não é egoísmo, isso daí é amor próprio. E se você quer profundas conexões, entregas, precisa começar a criar esse espaço de fortalecimento e conexão.
Mas voltando 2 passos. Então, quando a gente começa a trazer consciência para essa região, a gente começa a trazer essa resposta. E o massageador, assim como as Yoni Eggs e as práticas alquímicas, vão te ajudar a fazer isso. É a informação da sua mente para sua pelvis e da sua pelvis como resposta para sua mente, dizendo: sim, aqui existem potenciais ao prazer. Isso é incrível, porque vai ajudar o seu sistema nervoso a entender que você não está mais em perigo, vai te ajudar, então, a relaxar mais e a liberar. E muitas vezes as tensões que estão ali, pode ser sobre a relação que você está vivenciando nesse momento, pode ser sobre o estresse no trabalho, porque vai refletir no seu corpo e na sua pelvis, assim como pode ser um reflexo de antigas experiências, mas que estão ali ainda sentindo dor. Porque o teu corpo, a sua mente racional pode saber que você não está mais no passado, você está em 2024, no caso, no dia dessa gravação, mas o seu corpo às vezes está congelado naquela experiência de 10 mil anos atrás, há 20 anos atrás. Eu até hoje ainda me surpreendo com a capacidade que meu corpo tem de lembrar de experiências e memórias e reagir a elas, né? Quando ele está engatilhado. Então, quando você começa a liberar, você vai percebendo que existe muita tensão acumulada, muito bloqueio, que você nem fazia consciência, você não tinha nem consciência que eles existiam. E quando você começa, então, a liberar, você vai criando um novo circuito, você vai reforçando esse sim ao prazer. Você vai despertando o teu cérebro a prestar mais atenção nessa região, com muita presença, com muita amorosidade, muito respeito pelo teu corpo. Então a gente vai mudando muito a forma como a gente vai pro sexo, e não que tenha um certo e um errado. Você pode vivenciar como você desejar, mas o que eu percebo é que existe de um outro lugar que vem essa sensualidade, esse despertar e essa entrega que é muito mais genuíno e profundo, porque, cara, quando a gente solta esses excessos de proteção inconscientes, mas que estão reverberando aqui no seu corpo, na história que teu corpo conta, que a tua sexualidade conta para se proteger de possíveis perigos no nível inconsciente, a gente descobre que talvez a forma como a gente transou a vida inteira não é a que a gente mais gosta, a forma como a gente tocou a vida inteira talvez não seja a que a gente mais gosta. E a gente começa a explorar, a gente começa a tocar, a gente começa a se permitir experiências e despertar outros níveis orgásticos, e despertar não só o nível orgástico da sua vagina, do seu clitóris, da sua área G, do seu cérebro, mas de todo o seu corpo. Isso é profundo, incrível e empoderador. Vou voltar aqui. Vou tentar ser mais sucinta? Poderia, mas eu me animo aqui. Então, coragem para você que está assistindo essa aula. Não, brincadeiras à parte, eu adoro essas conversas, porque eram conversas que eu gostaria de ter tido quando comecei minha vida sexual, né? Então, né, são esses massageadores intravaginais, que podem ter diferentes formatos, sim, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, que podem ser bastões. Eles podem ser bastões que começam grande e vão diminuindo. Vou explicar o porquê. Tem outros bastões que eles são mais arredondados, tem outros que são curvilíneos, assim que fala, que é mais fácil, inclusive, para o manuseio. E a gente vai percebendo que existem diferentes formas, mas que vão ter princípios parecidos com o dessa aula. E para que que eles vão servir então? Eles vão servir para liberar esses bloqueios que estão manifestos no físico, como a tensão e a anestesia. Também liberar as emoções reprimidas nas suas fáscias musculares. Então lembra, essa musculatura, ela reage ao seu estado do seu sistema nervoso, às suas sensações e às suas emoções. Então, se ela está contraída, provavelmente tem alguma memória, alguma informação que você não precisa lembrar racionalmente. Isso daqui aconteceu com a minha tataravó há não sei quantas gerações atrás, é exatamente isso. Às vezes você tem alguns insights, mas às vezes é uma emoção que está reprimida ali que você não precisa entender, datar a história, datar, contar toda essa história, e às vezes você só precisa se permitir sentir para liberar, porque a capacidade que seu corpo tem de sentir prazer e ter orgasmos a mil é a capacidade que você tem de sentir as sensações e as emoções do seu corpo, que podem ser emoções como a alegria, o amor, a compaixão, que são incríveis, mas também as emoções que não são tão legais assim de admito, mas são importantíssimas, que são a raiva, o medo, a tristeza.
Só que todas elas têm uma função fundamental para o teu corpo. A raiva, por exemplo, ela pode estar te indicando que algum limite está sendo atravessado, que você precisa dizer mais não. Você tem dito muito não para si mesmo e tem permitido muitas coisas do teu corpo, da sua vida. Assim como a tristeza está te contando de alguma coisa que aconteceu e que te magoou, que te feriu. E que talvez, inclusive, exista um padrão de tristeza, que está acumulando ali. De choro reprimido, essa ausência do desaguar, essa ausência de se acolher. Assim como o medo, tu pode estar te falando que você está em perigo real. Mas pode ser também, às vezes, um medo de cenários, histórias, uma proteção de experiências que você já viveu no passado e que você morre de medo de reviver porque foi muito dolorido. Mas isso, de certa forma, né, de fato, se for realmente que você corre o perigo de vida, né, por exemplo, tá no meio de um assalto e reagir, é bom você ir com calma, né, nessa reação, né, esse medo é real, visceral, você corre risco de vida. Colocar a mão no fogo, você vai se queimar, isso vai te machucar o corpo. Mas, por exemplo, se você viveu uma experiência de dor no relacionamento passado e morre de medo que isso aconteça novamente, enquanto você não lidar com esse medo, é bem provável que você continue atraindo essas experiências, determinados tipos de pessoas, né? Ou então se fechar totalmente, mas uma coisa ou outra está te protegendo excessivamente. Não está permitindo você vivenciar experiências que sejam incríveis na sua vida, né? E tudo isso está guardado no seu sistema nervoso, tudo isso está guardado no seu inconsciente, tudo isso está regendo nesse corpo. Por exemplo, a ansiedade, esse medo do futuro, essa necessidade de controlar e ao mesmo tempo se pegar nesse espaço de não conseguir controlar nada e a sua mente a mil tentando se proteger, o seu coração acelerando, os seus pulmões, parece que o seu parece não, o seu diafragma sobe, tranca e você começa a ficar se sentindo sem ar. Todo o seu corpo se tensiona. Você percebe que o corpo reage frente às suas emoções e essas sensações. Mas da mesma forma, ela também está te contando uma história. Essa ansiedade são medos, às vezes, irreais, do pior cenário possível. E às vezes a gente tem tanto medo de sentir que a gente não para se questionar, tá? Então, o que que eu necessito? O que que esse corpo necessita para relaxar? É 100% real esse cenário que eu estou criando e alimentando na minha mente do que realmente eu estou me protegendo? Porque o medo do futuro, mas ele ainda nem aconteceu. Então, provavelmente está se protegendo de alguma experiência do passado que viveu, provavelmente na infância. Sexualidade tem tudo a ver com a primeira infância. Enfim, vocês entenderam. O teu corpo vai reagir e as suas faces musculares também, especialmente sua vagina. Então, e para mim, como eu falei anteriormente, esses massageadores, eles vão servir pra caramba. Para quê? Para ressignificar a penetração no masculino, não só o gênero, mas também a energia, né, mais yang, penetradora, de tudo aquilo que é dentro do seu sistema, seja a sua vulva, a sua vagina, o seu cérvix e útero, mas sim os seus ouvidos, os seus olhos, as referências da pornografia, aquilo que você já ouviu que deveria ser, tudo isso que, inclusive de toques que não foram desejados, as sensações de desconexão com o corpo, que fizeram você criar vários mecanismos, mas também, não só tudo isso, mas esses massageadores, eles também vão desenvolver uma maior consciência ao prazer, e vão despertar essa capacidade orgástica, né? E é incrível.